aula para os primeiros anos A e B. Sobre a Roma Antiga. Esse é o mapa da Roma Antiga, mapa como nós temos na apostila. E sobre os povos da Roma Antiga, nós vamos acrescentar aqui, como a imagem abaixo, a Roma Antiga foi formada pelos povos de nome etruscos. Eles deram origem a todos os outros povos da Roma Antiga. Eles se integraram à Roma Antiga através do comércio. Eram povos que dominavam todo o comércio na região do Mar Mediterrâneo, como vocês podem ver aí no mapa. A história da Roma Antiga ela é dividida em 3 grandes períodos. O primeiro, que vai de 753 a.C. a 509 a.C. Ele é denominado monarquia. Os reis etruscos promoveram uma urbanização da cidade de Roma, instituíram assembleias políticas e nessas assembleias eles deliberavam sobre questões extremamente importantes. A organização social desse período da Roma Antiga, ela era dividida entre patrícios e plebeus. Aqui nós temos os patrícios, os plebeus, temos os soldados e também temos os escravos. Haviam grupos menores que eram os clientes e os escravos. Os clientes, eles eram plebeus numa situação melhorada, né? Eram ricos proprietários de terra e de gado, os patrícios comandavam o exército. Os clientes normalmente eram pequenos agricultores, artesãos e comerciantes, porém eles não tinham direito político nenhum, não participavam de maneira nenhuma. Quanto à organização política criada durante esse período, nós tínhamos o rei, que era o magistrado com atribuições militares, religiosas, jurídicas e administrativas. O Senado, que era o conselho formado por 300 patrícios, que escolhiam o rei e o aconselhavam. Os magistrados, que eram funcionários do Estado escolhidos pelo rei para auxiliá-lo, e as assembleias, que eram instituições em que os patrícios votavam as devidas leis. Normalmente, é importante salientar que essas leis, vamos colocar aqui os patrícios, essas leis eram leis que normalmente causavam aos patrícios algum conforto, fosse político, fosse social ou econômico. O segundo período que nós vamos falar é a República. A República ela aconteceu de 509 a.C. a 27 a.C. e é um período assim bastante voltado para a história efetiva de Roma. Ela foi caracterizada entre as disputas entre patrícios e plebeus. A partir do século IV a.C., a expansão militar provocou o aumento da escravidão, da disputa por terras e do poder do exército. O Estado romano ele era extremamente militarizado. Diante da necessidade de administrar as províncias e os conflitos sociais, o exército se tornou a instituição mais poderosa do período republicano. Então, tudo que mandava durante o período republicano era o exército. Os plebeus que compunham a base do exército passaram a exigir cada vez mais igualdade com os patrícios. Lógico que isso não foi possível, né? A organização política na República Romana, ela era dividida entre o ditador, que era um magistrado temporário com poderes absolutos, e ele era nomeado pelos cônsules em momentos de crise. Os cônsules, que eram 2 magistrados escolhidos nas assembleias por centúrias, substituíam o rei no período republicano, comandavam o exército, dirigiam o Estado e convocavam o Senado. O Senado dirigia a política interna e externa, controlava a atuação dos magistrados e propunha as leis. No período republicano, participavam dele os patrícios e os plebeus enriquecidos, né? Atente para o detalhe, eram os plebeus enriquecidos. Um outro grupo era formado pelos magistrados, funcionários do Estado, que exerciam os cargos do governo. Então, poderiam ser cônsules, pretores, censores, edes, questores, tribunos da plebe e os edes da plebe. As assembleias, elas votavam as leis, escolhiam os magistrados e no período republicano participavam dela todos os cidadãos romanos, centúrias, sistema de tribos e concílio da plebe.